Sagitário, vamos ver o que tem para o final de semana aqui no Tarô da Mulambo, com o recado das cartas ciganas para vocês de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que nós temos para vocês, né? Esse final de semana. O que a carta fala? A carta da Torre, né? Vem falando aí de uma introspecção que é necessária, tá? Se for espiritualmente falando, é necessário, precisa se recolher para pensar, para refletir ou para entrar numa conexão espiritual, tá? Eu vou fazer um procedimento espiritual, preciso ficar recolhida, é isso aí, tá? O que mais? Vamos ver o que mais, né? Carta da casa, né? Aqui tá falando de templo, tá? Para muita gente, o sagitariano vai passar o final de semana no templo. Pode ser igreja, pode ser terreiro, pode ser sinagoga, pode ser o que for aí das outras religiões que eu não entendo, tá? Mas está falando aqui de recolhimento, de templo, que pode ser o templo da construção e pode ser o templo, porque nós somos um templo que acolhemos, né? O templo somos nós, essa carcaça aqui, e dentro o nosso espírito, tá? Então precisa aí de um mergulho espiritual. E a carta da árvore. Olha que leitura linda, pessoal de Sagitário. Tem esse mergulho que é necessário. Sagitário precisa entender que tem uma necessidade de um mergulho espiritual para que depois você floresça, né? Você precisa, até a sua casa, ela não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é essa conexão espiritual, né? Que a gente pode dizer, a casa a igreja, como é que fala dos evangélicos? Acho que é a igreja também, né? O terreiro, a roça, o barracão. Em primeiro lugar, porque você precisa, neste momento, estar neste lugar. Tá? A gente, para falar com Deus, a gente pode estar na praia, em qualquer lugar? Pode, mas algumas coisas, algumas conexões, a gente precisa do outro. E a gente precisa da espiritualidade de uma egrégora, digamos assim, que você não vai encontrar em qualquer lugar, diga-se de passagem, tá? Então, nem tudo é bonitinho assim, são flores, né? A gente precisa pisar nos espinhos às vezes. Para que a gente entre numa estabilidade, a casa. E depois a gente floresça, que é a árvore, né? Então, eu não posso querer florescer pulando etapas. Nenhuma criança, quando nasce, sai pulando sem antes ir para o colo da mãe, sem antes engatinhar e sem antes dar os primeiros passos. Então, há passos e etapas na vida da gente que a gente precisa cumprir, tá, Sagitário? Numa outra leitura, eu quero dizer que passando ali de sexta a sábado, tem uma coisa de emoção, não vou dizer de romantismo, tá? De amor romântico, mas de emoção, de sentimento de família, tá? Família mais unida, família crescendo, família se unindo para um bem comum. Aí o que você considera a sua família é nessa que você vai estar, tá? Em crescimento aí. Para algumas pessoas tem um crescimento profissional no final de semana, que pode ser um encontro. Algumas pessoas fazem universidade, fazem algum curso, alguma coisa, recebendo aí as suas boas notícias, digamos assim, de crescimento, tá? E aí a gente vai para um recado ou uma carta conselho para vocês aí. O que mais aí, pessoal de Sagitário? Carta da força. Sabe o que eu gosto na espiritualidade? Quando as cartas conversam. Se eu puxar um outro tarô, um outro deck, vem uma carta que conversa com tudo que eu falei, por aí vai. A carta da força, o que é a força? Não é força bruta, tá? Não é força muscular, não é força óssea. É força espiritual, é tua inteligência emocional. Às vezes, algumas pessoas, a gente está tão bem, algumas pessoas querem tirar a gente do sério. Falam alguma coisa, mexe com algum de gatilhos e acaba com o dia da pessoa, né? Então, a tua inteligência emocional não vai permitir. Mas como é a inteligência emocional, eu não compro no mercado, tá?
eu vou maturando, né, ela aos poucos quando eu sei respirar fundo, fazer minha respiração consciente, fazer minha meditação e trabalhar tantos sentimentos dentro de mim. Uma terapia também vale a pena. Vale muito a pena, inclusive. Então, o pessoal de Sagitário não é mostrando força, músculo, sabe? Quem pode ter mais força física é quem tem mais força espiritual, tá? Você vê que essa mocinha, ela domina esse leão e ela tá tão com esse vestido longo, sem se descabelar. Então é isso, a gente não pode se descabelar, mas a gente precisa dominar nossos leões internos. Tá bom, pessoal de Sagitário? Um beijo, a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Um ótimo final de semana para vocês e muito axé.